Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo então, né? Vamos para a aula 6 de ótica geométrica, falar de campo visual, que é o que a gente consegue enxergar através de um espelho plano. A gente vai olhar para o espelho plano e o que a gente consegue enxergar. Então, o espelho plano ele vai nos dar um volume, né? Um volume que tem de acordo com o tamanho do espelho e de acordo também com a posição do observador, né? Se eu ficar numa posição muito ruim, enxergo pouca coisa. Se eu ficar numa posição boa, enxergo bastante coisa, tá? Então depende muito da posição do observador aí. E do tamanho do espelho, é claro. Dani, como é que a gente acha esse tal de campo visual? Bom, é fácil. Basta tu pegar um espelho, tu tem um espelhinho, tu pega o espelhinho, e aí tu olha para o espelhinho, tu vê tudo que tu enxergar pelo espelho é campo visual. E tu vê que a visão do espelho ela se amplia, né? Ela não fica assim, ó, um retinho assim só na frente, né, dele. Não, a gente consegue enxergar um volume relativamente grande com um espelho relativamente pequenininho. Por que e como acontece isso? Bom, como é que a gente faz um desenho para a gente conseguir chegar ao campo visual? Se cai uma questão em prova, o cara quer saber se vai enxergar uma borboletinha ou não vai enxergar pelo espelho. Como é que tu faz para descobrir isso? Haha, é aqui que está o segredo, né? Então nós vamos descobrir como é que a gente chega ao campo visual de um espelho. Primeira coisa que a gente faz é o seguinte, tá? Desenhar os olhos do observador no campo virtual na mesma posição. Tá? Se eu estou a 2 metros do espelho, tu imagina que eu vou ter que colocar os olhos do observador lá para dentro do campo virtual, 2 metros, tá? É o primeiro ponto. Então, ó, esse desenho vai ser feito dentro do campo virtual, desenhar os olhos do observador lá dentro do campo virtual, na mesma distância. E depois é simples. A partir do olho do observador, que está desenhado no campo virtual, tá? No campo virtual. Tu vais fazer o quê? Vais fazer planos que circundam o espelho. Esses planos circundam o espelho e vão, na frente do espelho, formar um determinado volume. Este volume é o campo visual. Então, o ponto 2 aqui é um ponto muito importante, tá? Que é desenhar um plano que circunda o espelho. Se for um espelho quadrado, um plano por baixo, um por cima, um pela lateral esquerda, um pela lateral direita, tá? Então, nós vamos ter aí, então, a formação de um volume na frente do espelho. Esse volume que é formado na frente do espelho é o meu campo visual. É o que eu consigo enxergar a partir do espelho. Olha só, né? Isso depende muito da posição do observador. Então, o primeiro ponto é o ponto para achar a posição que o observador está. O segundo ponto é, da posição que o observador está, como é que ele vai enxergar o mundo através do espelho, certo? Então, aí a gente chega ao ponto 3, que é o volume na frente do espelho, é o campo visual. Bom, aqui nós vamos fazer desenho em 2D, né, gente? Como é desenho em 2D, a gente vai fazer o seguinte, traçar uma linha por cima e uma por baixo do espelho a partir do campo virtual, tá? Vamos lá? Vamos montar aí o campo visual. Primeiro, ó, aí tem uma parede, tem um espelho, tá? Presta bem atenção. Aí nós vamos ter o espaço real e o espaço virtual. Espaço virtual é o espaço que não existe, está atrás do espelho lá, né? Muito bem. Aí eu vou fazer o quê? Ó, tem um observador. Aí o olhinho do observador aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou desenhar o olhinho do observador, ó, a mesma distância dentro do espaço virtual. Né? Então, dentro daquele 3D virtual lá, eu vou desenhar lá, então, o olhinho do observador. E a partir do olho do observador, na imagem dele, uma imagem fictícia, né? Pode nem estar aparecendo essa imagem no espelho aí, certo? Mas ela é uma imagem do olho do observador. Eu vou, a partir dele, traçar o quê? Uma linha por cima e uma por baixo do espelho. Olha só. Como eu estou em 2D, é isso aí, né? O que acontece? Todo o espaço que está na frente do espelho é o campo visual. Então aí eu consegui tirar o campo visual a partir desse observador aí. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, imagina que eu vou desenhar uma borboletinha, olha o desenho ali, estou desenhando uma borboletinha, tá? Borboletinha A, que está fora do campo visual. A pergunta é, o observador consegue enxergar essa borboletinha pelo espelho? Não. Pô, professor, ele está bem na linha do espelho, a borboletinha está na linha do espelho, mas ele não vai conseguir enxergar, não. Não vai. Não vai porque não está dentro do campo visual dele. Tá? Pelo espelho, ele também não enxergaria a borboletinha B que eu estou desenhando lá embaixo. Ó, tá vendo? Lá embaixo. Tá? É, lá embaixo. Tem uma borboletinha, também não vai enxergar. Ele pode enxergar olhando para baixo, mas pelo espelho ele não vai conseguir enxergar. O que ele vai conseguir enxergar, por exemplo, é a borboletinha C.
que eu estou desenhando agora ali, ó, essa ele vai enxergar. Por que ele vai enxergar essa borboletinha? Porque ela está dentro do campo visual. Certo? Beleza, né? Uma das coisas interessantes que eu falei é que se tu mudar a posição do observador, tu muda o campo visual. Estou apagando as borboletinhas aqui, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a posição do observador. Tá? Eu vou descer um pouquinho o observador e a gente vai ver como, tá, muda o campo visual. Olha só, desci um pouquinho o observador aí. Ó. Ele ficou até na linha do espelho, né? Ele vai conseguir até se enxergar no espelho. Né? Então, o que vai acontecer aí? Ó? O olho do observador, desenhei o olho lá no espaço virtual e aí, ó, olha como mudou, gente, o campo visual. Olha como é que ficou o campo visual agora. Perceberam? Mudando a posição do observador, muda o campo visual. Então, por exemplo, ó, a borboletinha aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, tá? Que eu vou chamar de borboletinha A, ele não vai conseguir enxergar. Mas se tiver aqui, ó, pelo espelho, ele já enxerga. A borboletinha B ele já enxerga. Entenderam a jogada? Tá pelo espelho. Então, o campo visual é tudo que a gente consegue enxergar a partir do espelho. A gente mudando a posição do observador, muda o campo visual. Certo? E lembra que o campo visual ele não é um plano, ele é um volume. Lembra que a gente enxerga na frente do espelho é um volume, só isso. Né? O que enxerga na frente do espelho é um volume. E os anteparos opacos, eles impedem, né, que o campo visual aumente. Por isso que o campo visual não é infinito. Né? Pô, ele vai ser infinito, então se tivesse espaço infinito na frente dele, ele iria para o infinito. Mas sempre tem um anteparo, alguma coisa opaca, e aí ali termina o espelho. Tanto que os arquitetos acabam usando esses espelhos para aumentar o espaço, tá? Em regiões que tem poucos móveis. Então, se eles botam o espelho ali, eles criam um espaço que dá uma impressão, né? Um espaço virtual, que dá a impressão que a peça ela é maior. Se a pessoa bota um espelho e logo depois bota um anteparo, tá? Esse espelho não vai ter não vai valorizar o espaço, não vai aumentar o espaço. Né? Então é uma estratégia aí que muitos arquitetos usam para aumentar o espaço de locais que são muito pequenos. Tá bom? Pessoal, espero que tenha ajudado, que vocês tenham entendido como se obtém o campo visual. Um ponto importante, apesar da gente conviver com o espelho e olhar que o espelho e ver que tem um volume, chega na hora da gente tirar o campo visual, né? Às vezes fica meio complicado. Então, por isso que eu digo, tenta fazer o seguinte, dá uma pausa um pouco o vídeo, vê os pontos que tu tens que fazer, faz um desenho, pega um papel e faça um desenho e mude a posição do sujeito, do observador dentro do teu campo de desenho ali, do papel, tá? Para verificar como o campo visual, o campo de visão vai se alterar quando tu mudar a posição do observador. Pega umas 3 posições para o observador e desenha os campos visuais. E aí, acabou. Nunca mais vai precisar. Vai aprender, tá? Um grande abraço. Quem veio até aqui, ó, dá um cliquezinho lá, pif, tá? E se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um likezinho pro prof. Se tiver alguma coisa que queira perguntar, bota a pergunta lá que eu vou dar uma olhada, tá bom? Grande abraço.